Ok. Bom, boa noite a todas e todos, especialmente aos que podem estar aqui presentes agora, né? Essa é a nossa terceira aula do módulo de práticas corporais emergentes, tendo o conteúdo práticas corporais de aventura. Lembrando a vocês, na primeira aula a gente teve a presença do professor Vinícius Cardoso, falando dos limites e das possibilidades, perdão, dos limites e das possibilidades desse conteúdo na educação física escolar, a partir de uma pesquisa que ele realizou. Na segunda aula, nós tivemos a presença do professor Henrique Brandão, que apesar do mesmo sobrenome da Bruna de hoje, não é da mesma família, cartorial, né? Não que a gente saiba ainda. Não que vocês saibam, né? O professor Henrique nos apresentou, então, dados da sua pesquisa com o slackline, enquanto um conteúdo da educação física escolar, e a maneira como ele atuou, né, para inserir esse conteúdo nas aulas dele. E hoje nós teremos a presença da professora Bruna Brandão, depois ela mesma se apresenta, antes de começar a parte do conteúdo em si, né? E é um prazer ter a Bruna conosco hoje. A gente grava, deixa isso para vocês. Antes de passar para a Bruna, eu só queria lembrar a todos e todas que nós teremos daqui a 2 ou 3 semanas aí o final do prazo para o envio do trabalho final, né? E eu já adiantei para vocês na primeira aula, relembrei na aula passada e vou relembrar hoje, que é a elaboração de uma unidade didática com 5 a 6 aulas aproximadamente, tendo as práticas corporais de aventura como conteúdo. A escolher a série, né, o ano, o lugar, o espaço, os equipamentos, as práticas, não precisam ser as práticas tradicionalmente conhecidas. Lembre que vocês têm aquele artigo meu de classificação, uma proposta de classificação para as práticas corporais de aventura na educação física escolar. Então, vocês podem propor, a partir daquele artigo, algumas atividades, como vocês quiserem, tá bem? E, ao longo dessa semana, eu devo colocar na plataforma um modelo, né, para vocês seguirem, então, para fazer a sua unidade didática, tá bem? Bom, então é isso. Passando aqui para a Bruna, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez pela presença, Bruna. Certo. Posso já compartilhar a tela? Pode, como você quiser. Boa noite para todos, né? Como o professor Humberto falou, eu sou a Bruna Brandão, né? Sou mestra agora pelo PROF, fui orientanda do Humberto, que foi meu professor também na graduação em Educação Física na FEF, né? Era FEF ainda, em 2010. Sou pós-graduada pela Fiocruz em violência na escola, e desde que eu me formei, no mesmo ano de formação, eu já passei no meu primeiro concurso. Então, desde então, eu trabalho exclusivamente, praticamente, com a educação física dentro da escola, né? Também, no outro ano, eu fui aprovada no concurso do município de Aparecida de Goiânia, do qual eu estou de licença por interesse particular, porque eu me mudei há 4 anos para Pirenópolis. Tá compartilhando aí com vocês, Humberto? Não? Não. Uai. Uhum. Então, peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Se não der certo, você envia para mim no e-mail e eu compartilho aqui. Tem alguma coisa errada com esse Meet, porque minha câmera não está ligando. E não quis apresentar agora. Peraí. Deixa eu tentar novamente.
Eu vou te enviar já, Humberto, porque tá meio travando aqui. É o mesmo que eu te enviei no seu WhatsApp, mas eu vou te enviar. Já tenho ele, já fiz, eu mesmo já enviei para mim. Deixa eu abri-lo. Ok. Eu vou apresentar, tá bem? Para a gente não perder muito tempo, eu estou fazendo direto do e-mail. Tá ok para vocês? Vocês estão vendo? Sim, né? Ok. Bruno, você pode começar e você vai me dizendo para trocar os slides, tá bem? Bruna, Parece que a Bruna caiu. Peraí, tá me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, Bruna. Tá, eu acho que foi o computador que travou mesmo, vamos continuar aqui pelo celular mesmo. Isso, aí você Ah, vai me pedindo para passar os slides, tá bem? tá bom. Fique à vontade. Meu tema, né, de pesquisa do mestrado foram, então, as práticas corporais de aventura na natureza, possibilidades de vivências e conscientização ambiental na escola e na cidade de Pirenópolis, que eu quis aproveitar o fato de morar aqui hoje, né, e da cidade ser permeada aí por pela natureza, né, e por várias possibilidades, algumas sem custos e outras, né, com o custo aí tanto para moradores quanto para os turistas, né. Meu orientador, como eu já disse, foi o Humberto, né? E a linha de pesquisa que eu fiz foram os anos finais do ensino fundamental. Pode passar, Humberto, por favor. Aí aqui eu coloquei para vocês o resumo, né, do que foi minha pesquisa, né, que ela abordou essas possibilidades de vivências das práticas corporais de aventura na natureza, na perspectiva da educação ambiental, nas aulas de educação física escolar e na cidade de Pirenópolis. Eu busquei no decorrer da pesquisa promover um diálogo entre a educação física, as práticas corporais de aventura na natureza e a educação ambiental, a fim de construir uma proposta de unidade didática sobre as práticas corporais de aventura na natureza, que podem ser vivenciadas na escola e no município de Pirenópolis. Vocês desculpem aí, gente, são meus cachorros, tá? E ainda confeccionaram uma cartilha sobre conscientização ambiental dentro e fora das práticas de aventura. Os problemas da pesquisa partiram das questões, né? Qual aprendizado por meio da experiência no âmbito das práticas corporais de aventura na natureza, dentro e fora da escola, né? Essas possibilidades. As práticas corporais de aventura na natureza contribuem para a sensibilização ambiental dos estudantes. E o objetivo geral, né, do estudo refletiu acerca dos limites e das possibilidades de uma unidade didática das práticas corporais de aventura na natureza, desenvolvidas nas aulas de educação física de uma turma dos anos finais do ensino fundamental, de um colégio estadual conveniado com a Polícia Militar da cidade de Pirenópolis. Assim como o colega, né, o Henrique, da semana passada, a minha pesquisa se deu também, né, num colégio militarizado, que é no qual hoje eu estou vinculada e tenho minha carga horária lá. Analisando, então, as experiências corporais induzidas por meio dessa temática e suas possíveis contribuições para a sensibilização ambiental dos estudantes. Tratou-se, então, de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, classificada com base nos procedimentos técnicos utilizados como uma pesquisa de ação crítica, e ela foi composta por 4 turmas do 9º ano do ensino fundamental, que fizeram todas as atividades, né, que eu propus dentro do colégio, mas daqui a pouco eu vou explicar, apenas uma pôde fazer uma vivência externa ao colégio. Pode passar, Humberto.
Gente, eu vou fechar aqui as janelas, que eu acho que pode melhorar. Só um minutinho. Estão me ouvindo? Então, a revisão de Sim, sim. literatura procurou, através, né, de livros, artigos, periódicos especializados nas áreas, as leis, as diretrizes, parâmetros e a base nacional comum curricular, né, compreender os assuntos referentes às práticas corporais de aventura na natureza, essas e a relação com a educação física escolar e com a relação com a educação ambiental. Para a produção dos dados, foram desenvolvidas 15 aulas teóricas, né, e práticas, né, sendo essa distinção dentro da educação física é bem ainda a gente pode, né, discorrer aí uma discussão bem grande sobre essa divisão, mas no meu colégio eu preciso fazer uma aula prática, uma aula teórica na semana. Então foram 15 aulas sobre o conteúdo das práticas corporais de aventura na natureza, tematizando o slackline e a orientação e o track. O slackline e a orientação foram os que eu consegui fazer com as 4 turmas dentro do colégio, né? Foi utilizado no desenvolvimento da unidade didática a metodologia de aprendizado sequencial desenvolvida por Cornell, a qual possui 4 fases, né, que fluem de uma fase para outra, que tem, né, a princípio, despertar o entusiasmo, depois concentrar a atenção, a experiência direta e depois compartilhar a inspiração. As análises das aulas foram realizadas através de um questionário semiaberto, que eu apliquei no início das aulas, anotações de área de campo, registros fotográficos de vídeos, e através de atividades e pesquisas orientadas em sala, que tiveram como intuito avaliar as aprendizagens, as percepções e as possíveis mudanças de concepções dos estudantes com relação às temáticas abordadas. Além de servirem de suporte também para a confecção da cartilha, que foi também um produto final do meu mestrado, né, já que é um mestrado profissional, exige isso também. Os resultados desse estudo apontaram para a importância da educação física enquanto uma disciplina com grande potencial na área das linguagens, capaz de contribuir de maneira efetiva para a sensibilização ambiental dos estudantes por meio das práticas de aventura na natureza, possibilitando situações de aprendizagem que proporcionam mudanças de atitudes e que ajudam a modificar a relação dos estudantes com a natureza na perspectiva da educação ambiental, potencializando o desenvolvimento de um certo grau de consciência ambiental. Esse foi o resuminho, né, do meu trabalho, de modo geral. O referencial teórico ficou, né, por conta, eu desenvolvi, né, os conceitos de práticas corporais de aventura na natureza, né, por esses autores que vocês estão vendo aí, né, o principal deles, o professor Humberto, com toda certeza. E aí depois eu fiz essa relação já das práticas corporais de aventura na natureza dentro da educação física escolar, que, de acordo com a BNCC, está nos anos finais, né, especialmente para os 8º e 9º anos, por isso que eu fiz a minha pesquisa com as turmas dos 9º anos, né, porque de acordo com a BNCC e do DCGO, né, da nossa diretriz curricular, é também 8º e 9º anos que estão com as práticas corporais de aventura na natureza, os 6º e 7º ficam mais voltados para as práticas corporais de aventura urbanas, né. E, por fim, eu fiz também, né, um referencial teórico embasado na relação da educação física com a educação ambiental, que foi também essa proposta minha, que surgiu para ser tematizado dentro do meu estudo, uma vez que também, por estar morando em Pirenópolis, eu percebi que a educação ambiental e as práticas aqui mesmo, com relação ao cuidado com o meio ambiente, ainda estão muito principiantes. De fato, na verdade, não só aqui, acredito que o ser humano ainda tem uma dificuldade muito grande de ter essa consciência ambiental, de preservação, de modo geral. Mas aí foi pensando nisso que eu ainda, né, pensei já em relacionar as práticas da natureza com o desenvolvimento de algo voltado para essa conscientização ambiental. Pode passar, Humberto, por gentileza. Aí a pesquisa, né, foi, como ela tem característica, né, da pesquisação, foi embasada em Tiolente, e a orientação metodológica de Cornell, que foi realmente essa espiral que ele fala, né, que ele trabalha um aprendizado sequencial,
com o foco na educação ambiental, organizando as atividades, né, no intuito de proporcionar as experiências aos estudantes, no caso, né, a metodologia dele não é só utilizada na área educacional, mas, né, no caso aqui, sim. Então, foi pensando exatamente para proporcionar essas experiências positivas com a natureza, né, que possibilitam ao indivíduo praticante penetrar de maneira completa no espírito do mundo natural, né, fazendo essa descoberta interna através dos sentimentos e dos sentidos, né, porque eles têm de pertencimento e compreensão relacionada ao mundo, então ele se vê participante, né, e presente dentro da natureza. O desenvolvimento dos sentimentos da afetividade e a preocupação para consigo e com os outros, bem como para com o ambiente natural e para os demais seres que nos cercam. É a base para a construção de um processo educativo, pois, caso contrário, as pessoas nunca serão tocadas de maneira profunda, né? Então, foi nesse intuito que eu utilizei a metodologia de Cornell, né, o aprendizado sequencial. E essa teoria já pode passar para a próxima, Berto. A teoria do aprendizado sequencial, né, se baseia em 4 estágios, né, que, como eu disse, vai fluindo de um para o outro, né. O primeiro estágio seria ali despertar o entusiasmo, né, com atividades que desenvolvam ali o divertimento e a vivacidade, principalmente para você chamar a atenção dos estudantes para que vai ser proposto. Depois, o segundo estágio seria, né, de concentrar a atenção, né, de uma receptividade, com as atividades de receptividade. O quarto estágio, que é dirigir a experiência, né, que é no qual os estudantes têm que ter aquela absorção realmente do que se pretende, da atividade proposta. E, por último, né, no último estágio final, que seria compartilhar a inspiração, que é o idealismo ver, né, de fato, o que foi compreendido, né, pelos participantes, né, da pesquisa. Nesse trabalho, eu utilizei, então, respeitando os 4 estágios do aprendizado sequencial, para o âmbito da educação física, numa perspectiva crítico-superadora, ou crítica emancipatória, depois também me descobri, depois da minha defesa, que poderia estar bem voltada para isso, já que, né, meu trabalho, né, é pautado na crença que o conhecimento, né, é aprendido através da percepção do despercebido, que estimula novos olhares sobre as questões ambientais, e ainda julgamos que a abordagem crítica superadora permite que busquemos expandir as experiências das práticas corporais, ou seja, daquilo que constitui a cultura corporal das mais variadas formas. Pode passar para o próximo. E aí, na pesquisa, né, teve um trabalho, né, de Silva também que ficou bastante, se aproximou bastante do meu trabalho, né, no sentido de dar esse novo entendimento e sentido da relação dos estudantes com a natureza e com os sentimentos advindos de uma prática que é de aventura, né, que a gente sabe que tem a questão do risco controlado, da adrenalina, do medo, né, que tudo isso permeia, e no caso das práticas de aventura, a gente ainda pode ter os intempéries naturais que influenciam nessas práticas. E aí foi pensando tanto nos muros da escola quanto fora dela. E aqui, especialmente no município de Pirenópolis. Na escola, eu só pude vivenciar com os meus alunos, né, o slackline e a orientação, com todas as 4 turmas, e a turma que foi para a vivência extra-classe também fez um track que eu chamei de trilha sensitiva também. E todo esse trabalho foi tentando, né, permear aí, né, por meio do contato visual, auditivo e tátil com o meio ambiente, né, a fauna e a flora, praticamente. Silva também esclarece que, né, que a aprendizagem sequencial não precisa ser rígido, tampouco tem o intuito de estabelecer alguma obrigatoriedade nas condutas, mas, né, como o Cornell fala, ele vai fluindo, querendo ou não, de forma espontânea, de um estágio para o outro. Eu busquei, né, essa temática também para fugir das temáticas tradicionais ou mais esportivizadas, né, que a gente tem dentro da educação física escolar. E claro que quando eu reencontrei o Humberto, que foi meu professor na graduação, dentro do programa de mestrado, eu achei interessante, né, ir para a área de estudo dele também, o que me fez pensar mais ainda nas práticas corporais de aventura, já que é a temática dele, ainda mais morando aqui em Pirenópolis, e fiz essa escolha, então, pelas práticas corporais, mas dentro de um aporte teórico que fosse pautado, né, na educação física crítica, ali, superadora do coletivo de autores, que, apesar, né, de ter esse olhar, mas não se dedica tanto às práticas corporais de aventura,
porque quando foi escrito, não, as práticas corporais de aventura ainda não faziam parte dos conteúdos específicos da educação física, né? E aí, partindo desse espiral de conhecimento e desenvolvimento cognitivo proposto pelo coletivo de autores, definir a turma de 9º ano, né, para a prática do trekking fora da escola, que foi dentro da fazenda do Santuário de Vida Silvestre, né, Vaga Fogo, mais conhecido como Fazenda Vaga Fogo, que existe aqui em Perinópolis, que já tem também uma proposta voltada para a educação ambiental, né? A expectativa do trabalho foi oportunizar aos estudantes a vivência das práticas corporais de aventura na natureza e ainda promover essa educação ambiental. Para isso, a experiência corporal dos estudantes durante as práticas propostas foi muito importante, a metodologia de Cornell ajudou nessa sensibilização com a natureza. Aí, na sequência, eu já apresento, né, um esboço aí de como foram as aulas planejadas, né, para essa pesquisa. Como eu fui professora dos meninos no ano anterior, das turmas no ano anterior, eu já havia trabalhado, né, os conceitos, o que são as práticas corporais de aventura, a classificação estabelecida pela BNCC, a gente fez essa retomada, depois a gente fez, né, identificou as práticas que podem ser feitas em diferentes meios, né, no terrestre, aéreo e aquático, e aí a gente começou na parte prática com o slackline, que foi a primeira pensada e permitida pelo colégio a se fazer, mesmo tendo ainda resistência, né? Mas aí consegui montar o slackline, que é um material que eu pedi também desde quando eu estou lá, e chegou só esse ano, né? E a gente conseguiu fazer. O nosso colégio tem uma área que eles denominam de espaço ecológico, que foi construído com os alunos ano passado num projeto interdisciplinar de matérias da ciência da natureza, e nesse espaço ele é arborizado, tinham as 2 árvores ideais para a gente montar o slackline, e aí a gente montou o slackline e tivemos as nossas aulas de slackline nesse ambiente. Começamos fazendo, né, a falsa baiana, né, porque os estudantes, a maioria deles nunca tiveram tido contato com o slackline, e foi uma experiência muito bacana. Você falou alguma coisa, Humberto? Não, Bruna, tossi. Certo. Aí foi a primeira aula, eles experimentaram sozinhos com a falsa baiana. Na segunda aula, eu tirei a corda, né, da falsa baiana, e eles fizeram o trabalho em duplas. No primeiro momento, um da dupla ia dando ali o suporte necessário, depois fazia esse revezamento. E depois a gente tentou também, quem quis se arriscar, tentar fazer o equilíbrio sozinho, né? Alguns estudantes já tinham tido contato, conseguiram, outros não, mas foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que eu trabalhei também dentro do colégio, dentro da escola, com o slackline. E foi uma experiência muito interessante e rica, acho que tanto para mim quanto para os estudantes. E aí todas as turmas participaram. Na aula 5, a gente já começou a partir para o desenvolvimento, né, da parte que a gente ia trabalhar a orientação. E foi também desafiador, primeiro para adaptar, né, a orientação para dentro do espaço escolar, e mesmo assim ainda tive problemas dentro do colégio, que eu tenho vários embates com o colégio militarizado no qual eu trabalho, e o fato de colocar os alunos para andar, né, correrem dentro do muro da escola, foi algo que foi motivo de eu ser chamada na coordenação, mas eu falei que não iria que ia continuar o trabalho que eu estava acompanhando e consegui finalizar. Então, a gente partiu para a pesquisa primeiro para os estudantes compreenderem o que é a orientação. Nenhum deles conheciam, né? Tentei adquirir a bússola, mas o colégio não conseguiu, e aí a gente partiu para confeccionar o mapeamento do colégio, para depois, foi a forma que eu consegui para desenvolver a orientação dentro do colégio. Dividi cada turma em 2 equipes, as equipes saíram fazendo com papel para desenhar, fizeram o mapeamento da escola, depois a gente, né, no dia da vivência mesmo da orientação, eu fiz 3 prismas espalhados pelos espaços, todos os espaços do colégio, e aconteceu de uma forma que, né, por conta do período mesmo, do tempo pedagógico de cada aula,
Teve turma que eu consegui fazer em uma aula só os 2 grupos, mas tiveram turmas que eu não consegui fazer, e eu cronometrei o tempo de todos. E cada aluno tinha o seu cartão, né, para fazer as anotações, daqui a pouco tem uma foto ali, para marcar o prisma, né, com cores de caneta diferentes, né, para demarcar que ele havia passado por ali, e foi também uma vivência muito rica mesmo, porque algo diferente do convencional, né, que eles tiveram que se dedicar para entender, para participar, para confeccionar esse mapa, para passar pelos prismas, e acabou sendo de uma forma competitiva também, né, uma vez que eu dividi as turmas em 2 equipes, né. Depois que eu consegui realizar com as turmas, a gente passou para avaliação, né, de como que foi essa experiência da orientação, e a gente fez uma roda de conversa, e foi muito interessante, eu fui anotando o que os alunos falaram, o que eles gostaram, e foi importante para mim perceber, né, que por mais que o esporte tenha um grande papel e uma grande importância dentro das aulas de educação física escolar, muitos estudantes não são, né, tão familiarizados ou gostam tanto quanto a gente imagina dos esportes, e eles adoraram tanto participar do Slack, conhecer, participar e vivenciar o Slackline, quanto a orientação também. E quando eu terminei essa parte de fazer, né, tanto a vivência do Slackline quanto da orientação, a gente começou a trabalhar um pouco da questão da educação ambiental, né, que foi visto na hora da escolha para a árvore do Slackline também, e como teria essa aula extra classe com a turma que foi para a Vaga Fogo, eu trabalhei, e tinha a confecção da cartilha também por todas as turmas, a gente trabalhou o tema da educação ambiental, eu trabalhei em todas as 4 turmas do 9º ano. Os 9º anos no colégio aqui também tem a disponibilidade de um Chromebook, que foi né, uma ferramenta que a gente utilizou para fazer pesquisa, para ver vídeos, para pesquisar modelos de cartilhas, eles pesquisaram, estudaram, leram modelos de cartilha também, já pensando em como a gente confeccionaria a nossa cartilha também. E esse trabalho da confecção de cartilha, eu deixei livre para que eles fizessem ou individual ou em dupla, mas tudo foi feito nas aulas, né? Porque aqui também tem essa questão de não passar trabalho em grupos para casa. E a gente começou fazendo a confecção de tirinhas, de charges, de frases, embasada em 2 cartilhas que eu dei como modelo para a turma também. Na aula 14, né, aconteceu a vivência de uma das turmas para a ida na Vaga Fogo. Aí que começaram os maiores problemas que eu tive durante a minha pesquisa, né? Por ser um colégio militarizado, a minha primeira tentativa, desde o princípio, quando eu conversei com a coordenação, né, para fazer a minha pesquisa de mestrado com as turmas que eu dou aula, eu acho que foi a Camila que escreveu aí no chat, que na Vaga Fogo tem arvorismo. E o arvorismo era a minha prática para ser vivenciada além da trilha lá na Vaga Fogo. Mas o colégio não permitiu de forma alguma que a gente fizesse o arvorismo, por conta do risco, que eles não iam colocar a PNF, que é a Associação de Pais e Mestres, né, e o nome do colégio em jogo, né, arriscar, porque é perigoso demais, podia acontecer algum acidente. Então, foi o primeiro recuo que eu tive que dar na minha pesquisa, foi mudar e não realizar o arvorismo. Aí eu pensei na tirolesa e no rapel, que também tem na Vaga Fogo. E mudou a coordenação mais uma vez, e não me permitiram novamente fazer essas práticas que eles consideram de maior risco. Eu argumentei que o risco é controlado, ia ter presença do Corpo de Bombeiros, como teve até para a trilha mesmo, mas eles não aceitaram. E aí também eu tive outro impasse, porque a escola só financiou, né, a participação dos estudantes que são contribuintes da PMF. E aqui em Veranópolis, realmente, a participação com relação à contribuição, ela é menos da metade dos estudantes. E aí foi quando eu entrei mais uma vez no embate, que seria a exclusão dos estudantes, que eles todos deveriam ter acesso, né, ainda mais por ser uma prática diferenciada, a Vaga Fogo já não estava cobrando nada, né, para eu levar a turma.
e a escola entraria com o transporte com lanche. E eles não aceitaram nem que eu pagasse, ou o Humberto chegou a falar da gente tentar, né? Eu fui bolsista da CAPES, a gente financiar a ida dos demais estudantes, mas o colégio não permitiu. E aí, no primeiro momento, eu tinha apenas 10 estudantes que estavam com a contribuição ok. E com um trabalho de conscientização, de conversa com os estudantes, né, da importância deles participarem, né, não pela pesquisa, mas da oportunidade deles irem fazer essa vivência, né, de fato, fora do colégio, né, trabalhar a trilha sensitiva e ter acesso, né, a tudo que a Vaga Fogo pode possibilitar. Ao final, eu consegui levar a turma com 28 estudantes, né? E foi assim, foi uma experiência também incrível para a turma. Pode passar para a próxima, Humberto. Nessas imagens, tem as imagens das aulas com o slackline, né? Nesse espaço aí que eu falei para vocês que é o espaço ecológico. A primeira imagem à esquerda, né? Tem a corda que eles fizeram utilizando, né, como tipo uma falsa baiana. Tem a terceira foto aí, já é um estudante conduzindo o outro, e tem também estudante, né, na última foto aí do slackline, que ele já conseguiu fazer sozinho. E abaixo tem, né, a questão que eu fiz tudo bem manual mesmo, escrevi Prisma 1, 2 e 3, com as cores da caneta referente a que eles deveriam marcar, escolhi pontos e marquei no próprio mapeamento que os estudantes fizeram, os desenhos. Eu achei que eu tivesse colocado uma foto dos mapeamentos, do mapa, porque foram os estudantes que construíram o mapa da escola, e foi nesse mapeamento que eles fizeram que eu marquei onde estariam os prismas da orientação, onde eles deveriam passar e fazer a anotação no seu cartão. Tá? Então, aqui é mais ou menos o que aconteceram nas primeiras aulas dentro da escola. Pode passar, Humberto. O universo da pesquisa, né, eu já falei, foi num colégio da Polícia Militar, né, ele é militarizado, o colégio aqui se tornou militar há 5 anos, passou pelo processo de mudança, né, de um colégio totalmente estadual para um colégio hoje vinculado aí com a Polícia Militar de Goiás, e especialmente com as turmas do nonos anos, né, com materiais e métodos, né, a intenção foi trabalhar as habilidades previstas no DCGO Goiás, né, para o conteúdo das práticas corporais de aventura, oportunizando 2 vivências dentro da escola e a atividade extra-classe, aproveitando os espaços da cidade para experienciar em conjunto com a educação física os elementos da conscientização ambiental, criando a cartilha. A coleta de dados também eu já falei, né, foi feita através de diário de bordo, registros por escritos, fotos e vídeos. Pode passar mais um, Humberto. Aqui eu descrevi melhor, né, a aula 14, que é a que eu falei que aconteceu na Vaga Fogo, e ela aconteceu, né, eu tentei buscar fazer exatamente os 4 estágios, né, que Cornell propõe no seu aprendizado sequencial. E aí, como na trilha, a gente pensou em trabalhar, né, uma trilha sensitiva, buscando aí os nossos 5 sentidos tradicionalmente conhecidos através da natureza. Primeiramente, a gente teve uma palestra com o dono da Vaga Fogo, hoje o filho, né, do dono, um dos proprietários, né, ele faz essa palestra já com as turmas que visitam, né, as demais escolas que visitam, sobre educação ambiental. Nós começamos, então, a nossa vivência com essa palestra sobre educação ambiental, e ali perto da onde entraria para o centro de aventuras, ou segue para a trilha, tem uma fontezinha de água, ali a gente parou para encher as garrafinhas, fizemos um breve alongamento, e meus estudantes já estavam cientes de como seria essa trilha. O combinado era que nós faríamos o primeiro percurso da trilha em silêncio, para realmente eles irem aguçando, né, a audição, a visão e o olfato, porque depois eles teriam que relatar o que mais chamou a atenção deles com relação a esses 3 sentidos. Então, os primeiros 5 minutos da trilha, que é uma trilha de 1 quilômetro e 200 metros, só é uma trilha curta, né, eles fizeram em silêncio. E na minha defesa, até a professora Ana Carolina, né, perguntou se se eu não tive, né, problema com os estudantes. Realmente foi tudo muito tranquilo. Os estudantes cooperaram bastante com a proposta do trabalho, eu não tive problema nenhum. E aí nós fizemos essa primeira parte em silêncio. Quando a gente chegou na primeira parada, que é as piscinas, que eles falam lá, que são as piscinas naturais,
onde tem um deck que eles subiram, eles tiveram contato com a água ali também, eles já relataram, né, os barulhos que eles ouviram, um cansaço, né, que eles puderam colocar também a respiração mais ofegante, os barulhos dos pássaros pisando nas folhas, cada um foi ali já relatando aquilo que eles tinham realmente percebido através da audição, do olfato, e da audição e do olfato, né? No Rio, a gente fez a primeira parada, eles contemplaram ali também, observaram que a vegetação mudava, né, perto do rio, e eles puderam, a escola não permitiu que eles tomassem banho, né, levassem roupa de banho para fazer isso, mas muitos alunos, muitos estudantes sentaram, molharam as mãos, os pés, o rosto, e isso eles fizeram, e também relataram que foi um momento de muito, de prazer para eles, né, ter esse contato, além do barulho, né, da água que vários relataram ali que era algo relaxante para eles. Pode passar para a próxima, Humberto. Deixa eu ver se tá... Não, é na outra, né? Na terceira fase, né? Já pode passar para aí, porque você vai relatando a partir da imagem. Essa imagem aí já é na metade do percurso, né? Mas na terceira fase foi quando a gente parou no Jatobá Gigante, né? E ali a gente fez a experiência do tato, né? Do contato mesmo físico dos estudantes. Foi proposto que eles formassem grupos de 5 a 6 estudantes para abraçar a árvore mesmo, né? Naquele sentido de realmente eles se sentirem pertencentes à natureza, né? É uma árvore que está em crescimento ainda, né? Ela é bem alta, né? Eu não lembro a altura dela, eu não coloquei aqui, mas é no meado de Jatobá Gigante, que é o ponto 6 da trilha, e ali também eles, né, puderam contemplar essa outra parte da trilha. Antes tem essa parte das piscinas naturais e tem a parte da cachoeirinha também, na qual a gente passou, e os estudantes ficaram um tempo, subiram nas partes mais altas da cachoeira, e depois que nós seguimos para essa terceira fase, que foi com os Jatobá. E no intuito de realmente eles terem esse contato direto, sentir a textura, perceber a grandiosidade da árvore, se sentirem pertencentes, né, à natureza. E aí, conforme afirma Cornell, nós vivenciamos a tal experiência, nos tornamos mais conscientes daquilo que estamos vendo, ouvindo, tocando e cheirando e recebendo por meio de nossa intuição. Com atenção à calma, somos capazes de nos sintonizar ao ritmo e fluxo da natureza que nos cerca. Deixa eu ver, acho que aí eu chego aí onde você estava, Humberto. E ao sair, né, dessa parte do Jatobá, a gente finalizou a trilha de uma forma mais descontraída, né, não foi pedido que eles fizessem silêncio novamente, eles puderam ir já relatando tudo, a experiência que eles tinham tido, né, os sentimentos, as sensações que eles tinham tido durante essa trilha, eles comentaram sobre a grandiosidade da natureza, na turma, nos 28 estudantes que foram, né, para essa vivência, apenas um já conhecia a Vaga Fogo, né, então, assim, é algo que está perto deles, mas, ao mesmo tempo, não está perto, não está acessível, né, e quando a gente voltou, né, para o ponto de origem ali, a gente fez um lanche, e a Vaga Fogo hoje estava finalizando a construção de um mini parque de aventuras. Então, os meninos ainda fizeram ali, tem um parquinho de aventura que eles puderam brincar um pouco também. Essa foto final, né, aí já a turma teve a participação de um bombeiro também, que a escola exigiu, né, que participasse, e depois da nossa conversa final e compartilhamento dos sentimentos, das sensações experienciadas na trilha, os estudantes deliciaram com o lanche, oferecido pelo colégio, pela Vaga Fogo, né, que eles também fizeram questão de contribuir com o lanche. Eles brincaram um pouquinho nesse mini parque de aventura recém-construído, né, com a falsa baiana, uma rede de escalagem, balanços e pontos de suspensão, e quando os alunos foram terminando de lanchar, eles se direcionavam para esse parquinho, e depois a gente fez a volta, tudo dentro do período de aula dos estudantes mesmo. E acho que eu preciso frisar que a Vaga Fogo, desde o primeiro contato que eu tive, eles realmente foram muito receptivos com a proposta da minha pesquisa e contribuíram de todas as formas possíveis
com a ideia de, né, de fazer a trilha, né, Oi? A ideia de fazer a trilha, né, de parar no Jatobás também foi tudo muito conversado com o Ira, que foi o proprietário de lá que eu tive relação. E aí, como resultado e conclusões da minha pesquisa, né, com relação aos conhecimentos prévios sobre as práticas corporais de aventura, né, ficou constatado que a maioria dos estudantes já tinham vivenciado alguma prática de aventura, né, mesmo que minimamente, assim como eles mencionaram que já tiveram contato com essa temática nas aulas de educação física escolar nos anos anteriores. Esses fatos nos revelaram que os estudantes têm aproveitado as características próprias de Pirenópolis. Quando eu falo que muitos não foram na Vaga Fogo, mas no questionário que eu apliquei, né, no início da pesquisa, a maioria né, já teve acesso à cachoeira, a rio, fizeram trilhas, alguns fizeram slackline, porque tem alguns pontos aqui na cidade, alguns já tiveram contato com rapel também, mas eles, especialmente, né, a bike aqui, né, eles que é um meio de transporte na cidade, então eles também colocaram como uma prática urbana aí que eles têm contato, né. A questão daqui ter menos trânsito e mais segurança faz com que eles também fiquem, né, tenham mais vivências dentro da natureza ou aqui mesmo na cidade. Além do amplo contato... Deixa eu ver. Não, tô nessa aí ainda. Os dados produzidos no estudo também permitiram concluir que os estudantes dessa pesquisa compreendem o meio ambiente como tudo aquilo que está relacionado à natureza, né? A flora, a fauna, a terra, a água, ar, rios, árvores, animais. E foi uma coisa que eu percebi também pelo seminário, pelo questionário semiaberto que eu apliquei, que eles não se colocam, não se percebem integrantes do meio ambiente. Eles relacionam tudo o mais, mas eles não se veem muito pertencentes ao meio ambiente. Dessa forma, né, vê-se especialmente nas práticas corporais de evento da natureza, sobretudo as abordadas na perspectiva da educação ambiental, uma possibilidade de desenvolver esse sentimento de pertencimento nos estudantes, contribuindo e cooperando para que se conheçam como parte integrante do meio ambiente e entendam que as suas ações refletem diretamente nas gerações atuais e gerações futuras, né, que foi isso também que eu tentei trabalhar bastante nessa questão da educação física integrada à educação ambiental. Aí as limitações da pesquisa eu já apresentei, né, que foram esses percalços que eu tive dentro do colégio mesmo, tanto de não autorizarem o arborismo, o rapel, a tirolesa, quanto a questão de excluírem os estudantes que não estão em dia com a contribuição da Associação de Pais e Mestres, que é a contribuição mensal, que teoricamente eles não são obrigados, né, mas depois só participa das atividades do colégio aqueles que pagam. Outra limitação foi o tempo pedagógico, para terminar num bimestre, né? E eu tive que fazer a troca do bimestre, porque, de acordo com o DCGO, no quarto bimestre é que os estudantes teriam a temática das práticas corporais de aventura, e aí isso também foi conversado com a coordenação no início do ano, mas também faltou mais tempo para a gente trabalhar a cartilha depois que ela ficou pronta. E aí eu tinha tido, né, antes da defesa, que a gente pudesse tentar trabalhar talvez no final do quarto bimestre, eu tive que me afastar, eu fiquei de licença para tratamento da saúde, isso não foi possível esse ano, mas é algo que eu quero fazer ainda no ano que vem. Com relação aos instrumentos avaliativos, a intenção foi de estimular a participação efetiva dos estudantes em cada atividade proposta, no perspectiva de superação da mera quantificação, seleção e desempenho deles, estimulando que os alunos e alunas desenvolvessem o pensamento crítico, criativo e coletivo mediados, né, pela professora, superando seus medos, conflitos e dificuldades no processo de aprendizagem, servindo como meio de troca de conhecimento entre os sujeitos envolvidos no processo. E aí a gente, né, consideramos que as propostas ideais e o produto final apresentados na minha pesquisa podem ser utilizados ou mesmo reelaborados por cada professor e professora diante das suas condições e realidade de trabalho. Trata-se de uma proposta de unidade didática que busca inspirar, estimular e instigar professores de educação física na inserção deste conteúdo em suas aulas, possibilitando a diversificação e democratização da cultura corporal existente ricamente produzida na história. Trata-se também de uma proposta de cartilha sobre educação ambiental, relacionada com as práticas corporais de aventura e as problemáticas ambientais mais conhecidas, que tem o intuito de apresentar as ações de presença no município de Pirenópolis
ao mesmo tempo sugere ações simples e reais que cada cidadão e cidadã pode adotar em prol do mundo mais consciente, ambientalmente sustentável. Que foi o que eu coloquei na cartilha, né? Que a gente elaborou a cartilha em conjunto, com os estudantes, e apresentei o que se pode ser feito, né, com relação já às práticas corporais de aventura na natureza, esse cuidado e olhar para o meio ambiente, né, de consciência mesmo, do que se vamos utilizar né, a natureza como um meio, né, para a prática, a gente deve conservá-la. Apresentei depois os principais problemas ambientais que a gente tem, e, por fim, eu apresentei também algumas propostas que já existem em Pirenópolis e outras sugestões. Humberto, você está... Eu te enviei a cartilha, que eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora a cartilha aqui, vamos ver. Talvez a gente possa... eu coloco a cartilha na plataforma, tá? Eu disponibilizo para eles a cartilha na plataforma, para a gente não ficar com o vídeo muito grande. Pode ser. Tá bom? Sim, claro. Ok. A cartilha, gente, só para finalizar, né? A cartilha realmente que ficou como produto final do meu trabalho, ela foi desenvolvida partiu de uma cartilha de uma estudante que ficou muito bem estruturada, e o design, principalmente gráfico dela, e alguma parte da parte conceitual mesmo, foi da estudante dessa turma de 9º ano. E aí a cartilha, ela, né, ficou dividida em 3 partes. A primeira parte é falando realmente da relação das práticas corporais de aventura na natureza e a educação ambiental. Depois foi tratado, né, os principais problemas que a gente tem ambiental, né, que aí coloquei estou aqui com ela só para desmatamento, aquecimento global, as queimadas, poluição da água, poluição do solo. Falei também sobre reciclagem, coleta seletiva, reuso de água e a preservação das matas ciliares e sustentabilidade. Tudo isso na parte 1. Na parte 2, eu apresentei as ações que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pirenópolis já tem hoje aqui na cidade. Depois, deixei algumas sugestões práticas de atividades para serem desenvolvidas na escola e sugestões pedagógicas também para trabalhos, né, multi ou interdisciplinar também. É isso que está apresentado na cartilha que o Humberto vai disponibilizar para vocês e que eu também disponibilizei ela em QR Code. Né, ela está... E a Vaga Fogo vai utilizar, já está disponível na Vaga Fogo também para ele continuar esse trabalho utilizando a cartilha. E a pretensão, né, eu busquei também aqui contato com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Meio Ambiente. Ano que vem a cartilha vai ser disponibilizada para as 2 secretarias para serem trabalhadas também aqui dentro do município. É isso. Acho que em resumo, é isso, né, Humberto? Sim, sim. Só um instante. Aí. E aí, voltamos nós aqui. Muito obrigado, Bruna. Então, Bruna traz com uma riqueza grande de detalhes o trabalho que ela fez, né, como pesquisa, mas, ao mesmo tempo, assim como foi o Henrique também, né, é uma pesquisa que aconteceu durante a própria prática pedagógica dela, prática docente, né? Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês é que perdão, o convite, especialmente ao Henrique e o convite à Bruna, tem esse pano de fundo que é muito importante, né? O fato deles terem desenvolvido uma pesquisa ao mesmo tempo em que
faziam a sua prática pedagógica, né? A Bruna vai passando aí página por página. Abriu agora, né? Olha aí. Abriu, você pode ir passando enquanto a gente vai tocando Tá. aqui, tá? Então, a ideia é essa, que vocês tenham referências de colegas que se colocaram, né, para trabalhar com as práticas corporais de aventura, com perspectivas diferentes, né? O Henrique, então, trabalhou com a pedagogia histórico-crítica e teve resultados bastante interessantes ligados à apropriação do lugar, à compreensão do funcionamento social com relação aos parques e praças de Anápolis, né, por meio do slackline. A Bruna, ela usa outra metodologia, quer dizer, a metodologia do Cornell, né, dos quatro elementos ali, da vivência, da experiência que o Cornell propõe, e eu sugiro a vocês, depois de buscarem essa referência, é um livrinho muito legal, mas também sem se desvincular de uma proposta crítica, né, que é a proposta crítico-superadora, e a gente vê que, no final das contas, a proposta da Bruna também levou os alunos a se apropriarem do seu território, da sua cidade, a refletirem sobre ele, a refletirem sobre as políticas públicas do município de Pirenópolis, no que diz respeito ao meio ambiente, às práticas corporais de aventura, o acesso a essas práticas, né? Então, muita coisa além do movimento em si, né? Então, tanto o Henrique, semana passada, quanto o Bruno, agora, nos mostram que os conteúdos da cultura corporal de movimento, sejam eles quais forem, inclusive os de aventura, eles nos dão uma possibilidade grande de trabalhar muito além da reprodução de gestos e de movimentos técnicos, né? Então, isso é bem legal. Eu queria abrir a palavra para vocês, se alguém quiser conversar com a Bruna, fazer perguntas, comentários, fique à vontade. Bruna, tudo bem? Ao Alexandre aí. Tudo bem, Alexandre. Bruna, o seu intuito sempre foi fazer essa pesquisa fora da escola, ou você foi adequando com... Eu sei que a gente recebe muitos nãos, né, da escola. Então, talvez, né, é o tempo da minha pergunta. Se foi assim, sua pesquisa inicial foi essa, ou você foi mudando com o tempo? Então, Alexandre, na verdade, desde que eu me mudei para Pirenópolis, eu percebi que na primeira escola não era o colégio militar, eu fiquei 6 meses em outra instituição, e eu percebia que os estudantes não se apropriavam dos espaços da cidade, que tem, né, essa questão de estar circundado pela natureza, e muitos não conhecerem cachoeiras, por exemplo. Então, desde o princípio, eu pensei sim em fazer algo que pudesse ser realizado dentro da escola, mas que eu levasse meus estudantes para fora da escola, desde o princípio. Quando eu conversei com o Berto, primeiramente, a gente, né, ele até lembrou que em Corumbá, no Salto Corumbá, também tem uma tirolesa, né, tem outras propostas de práticas de aventura, mas desde o começo, sim, eu pensei em algo fora por estar em Pirenópolis. Acredito que se eu estivesse ainda em Goiânia, eu faria algo voltado na escola, provavelmente, mas por estar aqui, desde o começo, eu pensei em algo fora da escola também. Bom, essa pergunta, Alexandre, ela nos ajuda a refletir sobre isso que eu falei um pouco ainda há pouco, né? Que é da escola ser um espaço em que os alunos e alunas também refletem sobre a sua cidade, sobre o seu lugar, o lugar onde moram, o lugar onde seus pais trabalham pela sua subsistência,
irmãos, sei lá, né? Ou seja, que a educação física, assim como toda a escola, dê a eles, ao longo dos seus conteúdos, ao largo dos seus conteúdos, possibilidades de pensar também isso. Então, Bruna fala agora que talvez em Goiânia trabalhasse apenas dentro da escola, né? É possível que você fizesse isso, mas também é possível que, dependendo das condições concretas, você tirasse, ou qualquer colega aqui de Goiânia, tirasse os alunos e levasse para outros ambientes. Assim como o Gleison fez na pesquisa de mestrado dele, né? Como outros colegas já fizeram. Então, O Henrique praças, mesmo fez, parques, né? né? Isso, que estão próximos da sua escola e que é possível ir, isso ajuda a constituir algo que para mim é muito importante na educação física, que é possibilitar opções de lazer, de ocupação do tempo livre, né? Então, nossos alunos, nossas alunas, já vai, Alexandre, eles podem fazer o que querem, disser, né, entre aspas, com seu tempo livre. A gente ensina vôlei, a gente ensina basquete, a gente ensina futebol, a gente ensina ginástica, lutas, práticas corporais de aventura, com que objetivo? Bom, com que eles, né, possam vivenciar essas práticas, esses conteúdos da cultura corporal e, se desejarem, ocupar o seu tempo, né, disponível, então, com essas práticas, né? E para isso é importante eles saberem que dá para fazer numa praça, que dá para fazer num parque, que dá para fazer na rua de casa, né? Essas questões são bem importantes aí. Alexandre, levantou a mão, fica à vontade. Professor, Sim, até lembrando, né, Goiânia, eu acho que é a primeira ou segunda cidade mais arborizada do Brasil, né? isso, Então, dá para construir um trabalho também com uma rica experiência, né? Eu, por exemplo, trabalho numa escola que é do lado do Jardim Goiás. Então, assim, você já imagina, né? Inúmeras possibilidades ali. claro, Muitas vezes a dificuldade é por conta da escola mesmo, né? Eu trabalho numa escola que eu falo que ela, assim, ela é muito limitadora. Qualquer ideia nova eles acabam às vezes cortando a gente. Então, assim, por isso que eu até perguntei para ela, porque, né, às vezes a gente vai ter que mudar a pesquisa por conta disso, né? E também tem a questão dos pais também, né? Que os pais às vezes ficam no pé um pouquinho com relação a essas atividades fora da escola e ainda mais alguma prática assim no parque, né? é verdade. Bruna, quer comentar alguma coisa? Está com o microfone Quando eu fechado? respondi, né, Sim, é claro que, assim, tá tão recente e foi tão difícil concluir a pesquisa, concluir esse mestrado, e, de fato, é pelas dificuldades que a escola impõe, né? Não que só por eu estar aqui em Pirenópolis. Realmente, se eu estivesse em Goiânia, né, dependendo do colégio, da coordenação, de como eles recebem essas aulas diferenciadas, essas aulas extra-classe, a apropriação dos outros espaços é importantíssima e está previsto, inclusive, né, na BNCC, no DCGO também, que isso aconteça dentro de todos os conteúdos pertinentes da educação física. Mas, de fato, foi meio que traumático para mim demais, porque o meu embate dentro do colégio que eu trabalho hoje, ele já vão para quase 3 anos, então são 3 anos já, de muita luta para conseguir trabalhar de uma forma diferente dos 4 esportes, das modalidades dos 4 esportes. Então, assim, até por ser um colégio militarizado e recente, ele ainda não tem a divisão da parte esportiva, né, do desporto que eles falam dentro do colégio militar, né? Aqui ainda não existe. Então, assim, realmente, desde quando eu entrei, eu tive vários problemas para trabalhar os conteúdos que, né, que são pertinentes à educação física, que não são as modalidades tradicionalmente conhecidas, né? O quarteto fantástico aí que a gente fala. E na pesquisa, depois de levar tanto não e de ficar com medo de ter que desistir, inclusive da parte de levar os estudantes para essa vivência na Vaga Fogo,
eu respondi dessa forma, né, que realmente eu não sei se eu teria fôlego para fazer isso se não fosse aqui, mas, de fato, é importantíssimo a educação física se apropriar de outros espaços. Eu não sei se vai abrir esse que é o QR Code, também, que eu já tenho, e da cartilha. Mas, de fato, o que o Alexandre colocou é exatamente isso, são os problemas que a gente enfrenta na escola mesmo em si. A gente tem muita vontade de propor atividades diferenciadas, né, se apropriar de outras práticas, de outros espaços, e a escola, muitas vezes, a gente esbarra nela mesma, que não permite que a gente faça essas experiências, essas vivências com os nossos estudantes. Sim. Então, eu proponho, né, eu sugiro aqueles que ainda não o fizeram, que assistam o vídeo da primeira aula com o professor Vinícius Eduardo Cardoso. Ele fala, né, de limites, de obstáculos que ele identificou, e são iguais. No final, eu tive 2 alunas de iniciação científica que fizeram um trabalho aqui em Goiânia, e os limites, os obstáculos são quase sempre os mesmos, né? Estão ligados à formação do professor e da professora, mas também estão ligados muito a entraves que a própria gestão da escola ou das escolas impõe, e também alguns entraves que vêm, então, de pais, mães responsáveis, né? Com medo da saída da escola, ou inclusive com medo, com receio do próprio conteúdo das aventuras, né? Inclusive ignorando ou sem saber, né, que esse conteúdo agora ele já é oficial, né, legalmente no Brasil, né, com a promulgação da BNCC, e também sem entender que existe uma gestão do risco, né, que se faz com essas práticas corporais de aventura, que fazem com que elas sejam, na educação física, muito menos arriscadas do que jogar um basquete, um handebol, né, e aonde ninguém se opõe, né? Mas quando fala em aventura, daí já tem todos esses obstáculos, né? Então, são, de fato, a gente precisa se apropriar dos conhecimentos, dos documentos, a gente precisa ter ferramentas para argumentar com a gestão escolar, com pais, com responsáveis, com a associação de pais e mestres, né, no sentido de que isso é conteúdo da cultura corporal e é obrigação da educação física apresentar e possibilitar aos alunos essas vivências, né? Tem? Mais alguém? Ok. Bom, Bruna. Frankilene falou aí, né, que infelizmente as escolas não entendem as propostas, principalmente dos CPMGs, né? Sim. É minha primeira experiência com colégio militar e realmente enfrento bastante dificuldade com as propostas diferenciadas. É verdade, né? É uma proposta de levar a caserna para dentro da escola, especialmente da escola pública, né? Não tem nenhuma lógica nisso. Ao contrário, a gente volta 70, 80 anos no tempo. Exatamente. E a cultura, parece que, né, dentro do colégio militar, a cultura realmente da esportivização ela é imensa. Ela é imensa. Então, aqui, realmente, fazer um trabalho diferente disso é quebrar a cultura mesmo. E é a luta diária, não só com conteúdos das práticas corporais de aventura, né? A dança, as lutas, as ginásticas, né? É sempre uma resistência por parte dos estudantes, que ainda acontece, e por parte da gestão, né? Da coordenação, do grupo gestor também, aqui existe muito. É verdade. Muito bem. Então, eu só quero agradecer mais uma vez a professora Bruna, né, por sua atenção, gentileza, estar aqui conosco, compartilhando seu trabalho, a prática docente junto com a prática investigativa, né, e deixar isso, então, para os colegas aqui que estão realizando essa pós,
Amanhã esse vídeo já vai estar disponível, assim como a cartilha também dentro da plataforma. Eu peço a vocês que estão aqui agora, que são alunas e alunos desse curso, né, que animem seus colegas a buscar dentro da plataforma esses vídeos, que assistam, e mais do que isso, ao longo da semana eu vou fazer bastante força para convidar, assim, para a gente ter uma assistência um pouco maior na semana que vem, que vai ser o nosso último encontro síncrono, tá bem? Então, de maneira que a gente possa conversar um pouco mais, tirar dúvidas sobre o conteúdo, sobre a disciplina e sobre o que vai ser apresentado também semana que vem, tá bem? Bruna, muito obrigado. Vocês que estão aqui presentes, Alexandre, Camila, Franquilene, Alexandre, Edivan, né? Deixa eu ver quem mais que está aqui. Quero falar o nome de todo mundo. Alexandre Scalon, Carolina, Edivan, Elisandra, tá? Então, a professora personal, que é a semana passada eu vi, né? Marlene, acho que é Marlene, né? Já não me lembro, mas tá bom. Legal, Camila, obrigado. Gente, um bom descanso a vocês nesta terça-feira, uma boa noite, nos vemos Obrigada, semana que vem. Humberto, pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos. Também. Qualquer coisa, Até estou à mais. disposição. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau para vocês.